Tudo bem, gente? Capitão Fran aqui para mais um episódio de Falando sobre Jornada das Estrelas. E dessa vez vamos fazer aqui com o Fábio a crítica com spoilers do primeiro episódio e segundo de Star Trek Discovery. Uma semana se passou, já deu tempo de todo mundo ver o episódio. Com certeza, né? É, certo? Tracker tá louco pra assistir sozinho. Eu assisti às 4 da manhã. Assisti às 4 da manhã isso aí. Então vamos lá, vamos pro episódio e tal. E primeira coisa, o que a gente vai falar primeiro, Fábio? Olha, é interessante a gente falar primeiro, tem muita coisa pra falar, né? Acho que nós vamos ter que dobrar o contínuo espaço-tempo pra conseguir falar tudo aqui, mas vamos tentar. Vai ser longo assim. Mas a primeira coisa seria interessante falar o seguinte, foi o prequel, né? A primeira parte em duas partes, né? O primeiro episódio em duas partes, que nós tivemos o privilégio de assistir na Netflix os 2 episódios. Por causa que os americanos não. A CBS, o canal CBS, só passou o Vulcan Hello. Eles não passaram The Battle of the Binary Stars. Eles não passaram isso. Pois é, um tiro no pé, né, CBS? Me desculpa, mas se é um prequel e tem 2 partes, mostra tudo para atrair, né, os fãs para começar a assistir. Claramente, né? É meio complicado a gente pensar, olhar desse jeito. E tem outra coisa também. Agora que a Disney saiu da Netflix, é o momento que Star Trek poderia pegar o público, nicho, pegar o vazio que Star Wars vai deixar. Fazer um acordo aí com a Netflix e produzir desenhos, né, desenhos animados para atrair as crianças, gente nova para Star Trek, né, como Star Wars fez. O que tem de criança que assiste Rebels e Clone Wars e que tá louco e vai lá e fala, tem mais e vão conhecer os filmes, é absurdo. E é muito legal e mais fácil fazer desenho, porque você pode fazer com qualquer personagem, mesmo que ele já esteja velho hoje, você pode torná-lo de novo jovem no desenho. Não, gente, você pode usar o Spock que já faleceu, você pode usar o McCoy que o ator já faleceu, você pode usar quem você quiser. Já pensou a gente ter uma série animada sobre as histórias pós-Nemesis, com a Enterprise E e o Capitão Data? Ia ser super legal, começar do ponto que começa 2009, né, depois que o Spock volta no tempo, ia ser legal pra caramba. Continuar o que aconteceu depois que Spock sumiu e foi pra Kelvin Timeline, o que aconteceu na linha primária, né? Aliás, o que continuou? Aliás, beleza, então já que estamos falando do Spock, vamos falar da irmã do Spock. Vamos falar da Michael Burnham, a ilógica. A ilógica. E aí, vamos lá, primeiro, eu quero entender, ela fez a Academia da Frota, o que ela fez? Ela estudou lá, fez o colégio, vamos dizer, deles lá do Vulcanos, e fez a Academia de Ciências de Vulcano, que Spock não fez para ir para a frota. Mas se ela estava em Vulcano, então, ela não fez a Academia da Frota da Terra. Ela entra para a tripulação da Georgia, né, da Shinzu, sem ter feito treinamento oficial. Exatamente, ela entra como observadora. Sarek a leva para a nave USS Shenzhou e deixa a cargo da capitã Georgiou introduzi-la à Federação e à Frota, porque ela fez a Academia de Ciências de Vulcano, que era o motivo da briga de Sarek com Spock, porque Spock renegou isso. Né? Sim, claro. Aquela cena que tem no filme 2009 é totalmente canônico para qualquer linha temporal. Exatamente. Aquilo é o que aconteceu. Mas aí vai. Então, o que eu acho que a gente ainda vai ver muita lembrança da Burnham com a Georgia, né? Isso, eu também acho. Eu acho que vai ter muito flashback agora. Inclusive explicando como ela virou comandante. Como ela virou comandante. A gente sabe que ela ficou 7 anos, né, com a Georgiou, quando começa a série, né, que a gente acabou de ver. E aí a Georgiou fala pra ela que tá na hora dela ser capitã. Então ela teve um treinamento de 7 anos. Sim, ela teve treinamento, aliás, vamos falar nos primeiros 20 minutos. A interação das duas, a interação dos 3, aliás, né, com o Saru, o Kelpian, o alien que vai ser o sucesso dessa série. Sem dúvida, ele vai. Aliás, eu vi uma analogia muito legal, ele é o coelhinho espacial. Porque o coelho, ele fala que ele que ele era presa, tal, isso, o que. O coelho é a presa, né? Exatamente. Que tá sempre com medo, sempre olhando pros lados, ele é um coelho. Exatamente, explicando um pouquinho, já foi dito para nós, ele vem de um planeta em que a espécie dele não é a espécie dominante na cadeia alimentar, como nós somos aqui na Terra. Eles têm alguém acima deles
que são os predadores. E eles aprenderam a sobreviver e ele é o primeiro que sai do planeta e vai para a Federação. Pelo que ele fala, pelo que dá pra entender, tem tipo pastos da raça dele no planeta, são criados pra comida, cara. E olha que loucura, você criar uma raça senciente pra se alimentar dela, velho. Isso nossa. É interessante que ele é bem alto, né? E se você olhar bem nas imagens, os pés dele, as botas dele, são como cascos, né? Não, mas eu achei o ator também, a maquiagem, tudo fantástico. Doug Jones, ele é muito bom. Ele fez o Hellboy, ele sempre faz uns alienígenas. Exatamente. Muito bons. Porque ele é meio estranho, né? Ele é meio estranho. Ele é meio esticadão, né? Ele até tem um apelido dele já na internet, nas mídias sociais, que ele é o Bambu Saru. Desculpa aí, hein, pessoal, eu sei que tem alguém aí que não vai gostar disso. Alguém vai ficar bravo, sempre tem alguém bravo com a piada, não tem jeito. É o famoso. Mas o triunvirato, né, que a gente viu em TOS, acontece na Shinzu. Mas sabe o que estão reclamando? Ele tava lá no posto dele fazendo e a Michael simplesmente dá um empurrão nele. Ela não a respeita, né? Isso é muito falta de educação, velho. Mas eu também vi de uma outra forma. Como eles já estão há 7 anos juntos, a gente não sabe, a gente ainda vai ver os flashbacks, ele já se interage como se fosse da família. Ela se sente irmã dele e dá um chega pra lá nele e vai mexendo no computador. E a gente sabe que ele tá no Discovery, né? Que ele vai estar na nave, que ela também vai estar. Como será que vai ficar essa dinâmica? Porque eu imagino que nesse ponto da história todo mundo tá bravo com ela. Não, e no trailer já dá pra ver que ela é desprezada, né? Depois que ela foi condenada à prisão perpétua, né? Todo mundo viu isso. Ela é desprezada por todos, né? Inclusive pelo Sauron. Aliás, vamos lá, já que falamos da prisão perpétua, vamos falar da prisão perpétua. Uma coisa que o César criticou lá no site do Star Trekkers, dá uma olhada, a gente está colocando várias matérias legais lá no site, tá? Que ele falou a ideia que prisão perpétua no futuro de Jornada das Estrelas não existia mais. Ok, beleza, 10 anos antes da TOS. É 10 anos antes da TOS. E o Kirk fala, quando eles vão para aquela prisão lá no episódio Dagger of the Mind, né? Ele fala que as prisões foram reformuladas e não tem mais isso. Então, talvez as antigas antes dele ainda fosse assim. Sim. Mas mesmo assim, prisão perpétua não é meio pesado? Veja, eu acho que não. Eu sou um apoiador da Bunny. Eu acho que ela fez a coisa certa. Mas em sendo condenada, como foi, eu acho que foi a pena adequada. Por quê? Primeiro, porque ela atacou a capitã da nave. Segundo, ela estimulou e quase provocou um motim, né? E com uma pinça vulcana, né? Ela inutilizou a capitã. E terceiro, ela desobedeceu a ordem de um almirante, né? Então ela teve 3 faltas graves e a prisão perpétua não é nada frente a uma morte, frente a uma pena de morte, como existia já nas diretrizes da frota, para quem chegasse a estar os 4. Só existe uma penalidade da Exatamente. Os 4. Mas se existe uma penalidade de morte... Fazer guerra com os Klingons, tranquilo. Ir pra estar os 4 morreu, hein? Exatamente. Então, se você vai pra estar os 4 e morre, fazer guerra com os Klingons, nada mais certo do que prisão perpétua. Mas eu sempre achei o absurdo isso da série clássica. Por que empatar os 4 é pena de morte? Quem vai se ferrar é você. Mas você não é o Sr. Canon? Então respeite. Não, a questão é que eu sempre achei isso. Tem tanta coisa pior que empatar os 4. Por que empatar os 4 é pena de morte? Quer dizer, eu posso ir pra Cronos. Eu posso vender segredos militares. Mas se eu for empatar os 4, eu tô ferrado. Era um grande perigo na época, eles achavam, né? Para a Federação, a invasão dos Talusianos. Mas tudo bem. Agora, ela, a Michael Burnham, ela foi condenada por quê? Ela foi ilógica? Ela tomou uma decisão lógica? Eu acho que as decisões dela foram lógicas. A execução que foi ruim. Todas as decisões dela eram motivadas lógicas. A parte do Vulcan Hello, falou, os vulcanos são pacistas, mas se for lógico, eles fazem. O que é o Hello Vulcano ou Oi Vulcano, né? O Sarek explicou para ela, né, para Burnham, que os vulcanos já conheciam os Klingons há muitas décadas antes dos humanos. 260 anos, eu acho. E nunca entraram em guerra com eles porque aprenderam a não entrar em guerra. E como era isso? Você dá porrada. Você mostra a força da Klingon porrada antes. Porrada. Porque o Klingon aí te honra e não quer guerra com você. Ele te respeita, ele para ali naquele momento e vai para outra área, em vez de invadir a sua área. Só que nessa série, o que aconteceu? Os Klingons invadiram o espaço da Federação, está dito desde o início. Sim, eles passaram atacaram da Federação, uma sonda, uma sonda da Federação. Lembra, a gente viu a Enterprise do Arthur colocando elas no espaço. A gente viu isso. E isto é
isso é um ataque, é uma federação, isso é um ataque ao espaço da federação. Então, quem atirou primeiro, quem invadiu primeiro foram os Klingons, deixar bem claro isso, né? E aí, o que acontece? A federação nunca ataca primeiro? Olha, o que teria? E o Cisco também. E a Janeway também? E com o razão. Archer não teria. O Archer não teria atacado primeiro. Sabe por que eu não sei? O Picard, sem dúvida, não teria atacado primeiro. Mas por quê? Eu acho que eles teriam sim, e com razão. E dentro das regras da federação. Quem atacou primeiro foram os Klingons, não foi a federação. Mas ali, eu vou ficar do lado do Tenente Saru, porque, obviamente, o Tukuma, né, fez aquilo para atrair uma guerra. Sim, uma armadilha. Ele fez uma armadilha. O Saru estava certo. Vambora, porque a gente entrando em briga é o que eles queriam. É o que eles queriam. E ó, desculpa, quem saiu por cima nessa história toda foi o Tukuma. O Tukuma foi basicamente chamado de nova encarnação de Kayla. Virou um mártir. E ele foi pro Sto-vo-Kor. Ele morreu em batalha contra uma capitã da federação. E tudo que eles querem tá lá, o corpo da Georgia. Eles têm o corpo da Georgia. Uma guerra santa foi proclamada. E o mártir tá feito. Ele conseguiu o que ele queria. Isso é verdade. O T'Kuvma, para mim, está encarnando um fanático religioso, muito parecido com os que a gente tem na Terra nos dias de hoje, né? Ou um fanático ideológico, e que tem que ser neutralizado, e que as Nações Unidas não podem hesitar em neutralizar. Mas tem gente comparando o T'Kuvma com o Donald Trump, porque o Trump tem um discurso muito parecido com o dele, do fora estrangeiro, pureza, nós somos fortes, fechar fronteiras, essas coisas. Então, tem muita gente colocando que o paralelo dessa vez, os Estados Unidos são o mal. Isso é uma forma de ver. Eu já estou vendo por uma outra linha. Eu imagino o T'Kuvma como sendo um tirano norte-coreano ou um fanático religioso muçulmano, que, aqui um parênteses, não tem nada a ver com os muçulmanos não são assim, eu tenho amigos muçulmanos, eles não são o que esses ISIS ou que esses terroristas são, mas ele encarna esse lado, ao meu ver. E a federação são as Nações Unidas. Aliás, teve uma cena que eu gostei bastante, que foi quando a Europa chega para salvar a Shinzo. Emocionante, para mim tocou fundo. A Europa chega, pega o raio trator, o almirante, ele até me lembrou um pouquinho o William Shatner, pra falar a verdade, né? Sim. Pose e tal, e se... Não, e veja, o fato deles se intitularem de USS Europa tem um significado, uma coisa por trás disso muito importante, né? Nós estamos vivendo hoje a imigração dos sírios, né? A guerra síria, a expulsão dos sírios para a Europa tendo que arrebatar e aconchegar, absorver os sírios, né? E trazê-los para a sociedade de volta. E a nave Europa tenta chegar para fazer diplomacia com os Klingons e ela é destruída. Aliás, covardemente. Foi bem desonroso aqui. Foi absurdamente desonroso o que o T'Kuvma fez. A nave Klingon estava camuflada, acho que era uma outra nave, não era do T'Kuvma, estava camuflada e destruiu a USS Europa sem dar chance nenhuma. Ela bateu. Isso, se o Conselho Klingon já tivesse chegado com as 24 naves naquele espaço, teria visto aquilo, teria considerado desonroso e teria acabado com o T'Kuvma. Mas foi absurdamente desonroso aquilo. O T'Kuvma é qualquer coisa para dar certo, sabe? A honra não parece que tá... Exatamente. Por isso que eu defendo a Burnham. Eu acho que ela tinha o conhecimento de como neutralizar os Klingons, atirando primeiro, mostrando força, né? No caso, matando o T'Kuvma ou sequestrando o T'Kuvma para que o Conselho não o ouvisse a sua ladainha em favor de uma guerra santa, vamos dizer assim, e ela tentou de todas as formas salvar a tripulação de uma guerra de 8.186 mortes. Para isso passou por cima da capitã, e sabendo que com isso ia para a corte marcial, como Spock fez quando tentou dar vida novamente a Pike, levando para Talos 4, sabendo que poderia ser morto. Mas o problema, eu acho que foi lógico, o argumento final dela, não, a gente tem que capturar ele vivo, tal, só o que foi lógico, mas a execução dela nunca é muito bem feita. Esse que é o problema, a execução. Mas até aí tudo bem, porque a ideia da série não é mostrar... Pra mim tá muito claro que a ideia da série não é exatamente mostrar a guerra com os Klingons, mas mostrar a redenção dela. Sim, isso é um ponto básico dessa série. Eu quero ver essa redenção dela, eu quero ver como é que eles vão trabalhar a redenção dela. De verdade, me vendeu a série, o que mais me vendeu a série pra mim, eu quero ver o que vai acontecer com ela. Porque ela vai sair da cadeia, gente, tá? Já sabemos que vai. Já sabe, ela vai pra Discovery. Ela vai pra nave, Discovery. Tá? E eu quero ver essa jornada de redenção dela, porque apesar de eu não teria feito o que ela fez, eu quero ver o que ela vai fazer.
Olha, eu teria feito o que ela fez. Eu teria feito porque era a única chance que ela conhecia. Você teria feito, deixa eu cuidar do meu pescoço aqui. Porque senão você vai ganhar uma pinça vulcana. Até no Almirante César eu daria uma pinça vulcana. Desculpa aí, César. Mas se eu soubesse a forma de evitar uma guerra com os Klingons, que era um império naquele momento, naquela época, extraordinário e indestrutível praticamente para a frota, né? E eu soubesse a fórmula para evitar isto, eu faria o que fosse preciso, mesmo que eu fosse para a corte marcial, para evitar a guerra, né? E foi o que ela fez. Só que ela tem um problema, um complexo psicológico contra os Klingons muito forte. Os pais dela foram... Ela é traumatizada. Ela nunca teve que encarar os Klingons. Lembra no colégio, quando o computador começa a fazer perguntas dos Klingons e ela meio que entra em Ela não consegue responder. E ela já matou 5 minutos antes dela tentar um motim, 5 minutos antes, ela matou um Klingon. Matou um Klingon. Ela tentou fugir, ativou o em vez de pular pra cima, ela foi pra frente. Foi pra frente, isso é um erro, psicologicamente isso pode ser explicado, né? Foi um ato falho, e ele empurrou a Bat'leth do Klingon contra ele mesmo e o matou. Né? Sacanagem. Mas ela fez a filosofia do Hello Vulcano, ela atacou mas ela ainda não sabia, mas beleza. A questão ali é que eu achei interessante, mas eu gostaria que eu tivesse conseguido ver melhor o que ela fez, sabe? Porque eu só percebi que ela matou porque saiu sangue. Eu não consegui ver. Você tem que voltar, né? E fazer de novo, mas isso não é história, gente, isso é direção. Aliás, o Salvador comentou lá no Trek Brasilis que no roteiro daria para ver, a batalha espacial seria maior e daria para ver as outras naves em pânico, guerreando e tal. E tudo isso não tá no episódio. O que aconteceu? Eles têm um limite de tempo, devem ter tido que fazer cortes, né? A filmagem e o visual realmente é mais escuro do que era em TOS, isso realmente incomoda um pouco, né? Mas eu acho que de propósito, viu, Fernando? Mas é que assim, me prometeram uma batalha, um show visual de batalha, e eu realmente estava empolgado para ver essa batalha. E aí na hora de ver a batalha, eu não consegui ver direito. Calma, eu gosto de ver, calma, eu quero ver. Só vi um prequel. A história ainda vai começar no 3º episódio. Não, sim, sem dúvida. A gente ainda vai conhecer essa história, né? Tá, beleza desse jeito. Agora, as naves, só um parênteses aqui sobre as naves, sobre as batalhas. Os Klingons têm mecanismo de camuflagem nas naves? Não. Explica isso, Fernando. Não tem. Desculpa, gente. De acordo com a história, o Core, em Deep Space Nine, fala que o dispositivo de camuflagem foi uma coisa que eles adquiriram dos Romulanos. A gente viu isso no episódio Incident Enterprise, quando tem a troca de tecnologia entre os dois, que vai dar numa guerra, tá? Entre o fim da série clássica e o filme 1, tem uma guerra romulana Klingon que o Worf deixa isso claro na Nova Geração. E aí, os Klingons não teriam aquele dispositivo de camuflagem. Isso é do mesmo jeito que o holograma andando pela ponte também é uma falha na parte do canon. Mas eu acho que poderia ter sido resolvido. Eles não precisavam ter colocado o holograma andando e as naves se camuflando. Ela podia ter saído de um asteroide, dava pra ter encaixado de uma maneira. Aquilo foi só pro visual. Mas o fato é que no canon que a gente conhece, ou conhecia, os Klingons nessa época, em 2256, ainda não tinham camuflagem. Muito bem. O que eu pergunto para você é o seguinte, pode ser que o T'Kuvma, que conseguiu recuperar... O robô dos romanos? Exatamente. Ele conseguiu recuperar a nave do pai dele, a antiga nave sarcófago. Sim, isso é a nave do pai. Será que ele conseguiu também desenvolver a tecnologia de camuflagem, ou a pré-tecnologia? Você lembra que no After Track, eles falaram muito bem que sempre que alguém menciona Romulano, alguém grita: não pode usar Romulano, não pode usar Romulano, tal, né? Então, eu não acho que eles simplesmente vão ignorar falar sobre isso, eu acho, sinceramente. Na verdade, eu acho que os livros vão explicar isso pra gente. Eu acho que o T'Kuvma desenvolveu uma pré-tecnologia de camuflagem, e isso que deu força para ele achar que poderia travar uma guerra contra a Federação, entendeu? Porque ele conseguiu uma arma diferenciada, que era a camuflagem, ou uma pré-camuflagem. Porque ela também não é muito perfeita, você vê que ela tem problemas ali, ela não funciona muito bem, eles têm ali uma ativação da camuflagem
depois ele bate no USS Europa e ela não para de ficar camuflada, ela continua camuflada, ela deveria perder a camuflagem. Quer dizer, eu acho que é uma pré-tecnologia. Agora você falou dos hologramas. Vamos falar também dos hologramas. Eu falei dos hologramas. Estamos... Não é exatamente igual ao holograma que a gente conhece. E eu realmente aceito se nos próximos episódios falar, não, essa tecnologia é muito complicada, a gente vai abandonar ela. Eu aceito que encaixaria no cano. A questão é que eu acho que era tão simples botar o cara numa tela. Então, veja bem, eu estou entendendo o Discovery como uma releitura de Jornada nas Estrelas. Por que eu estou vendo dessa forma? Porque nós estamos em 2017. No meu ver, não dá para você colocar uma história de Jornada nas Estrelas 10 anos antes de Kirk e Spock com o mesmo visual tecnológico de 1966. Nós estamos hoje numa época, no século XXI, em que a gente já sabe o que vai acontecer no futuro, porque técnicas holográficas já são usadas hoje. Então eu acho inteligível, racional, você colocar holográficos ali e repaginar isso. Você sabe que eu estava vendo um canal que chama Collider, né? Eles estavam discutindo, né? E o cara, né, foi Jornada nas Estrelas falando... Não, eu aceitei o visual dos Klingons. Não, aceitei, mas o holograma não deu. É engraçado você ver que o cara aceitou tudo, mas o holograma ele ficou bravo. O holograma é a coisa mais fácil de resolver. O holograma é a coisa mais simples. Mas o mais importante de Jornada nas Estrelas não é o visual. Não é a technical bubble que a gente vê. É o roteiro, é a história, é a associação social, política, religiosa, étnica, que faz, fazendo um paralelo com a vida real. Olha, mas, eu entendo que eles quiseram fazer um episódio para quem nunca assistiu Jornada nas Estrelas entender. Com certeza. E eu acho que eles até exageraram no Klingon. Exageraram no Klingon no sentido de que americano não gosta de ler legenda. Eu gosto de escutar Klingon, eu tenho uma boa compreensão da língua Klingon. Inclusive, para mim é até complicado escutar eles falando Klingon, porque eu estou acostumado a escutar um Klingon saindo de um Christopher Lloyd, de uns caras que eles não falam tucapá, eles falam tucapá, pó, sabe? Você sente uma emoção, mas aí eu não tô culpando o cara, porque eu tô comparando com atores de um calibre muito alto, né? E você tocou num ponto muito importante, que é assim, quando eles estão se expressando, os Klingons, eles estão, na verdade, travando uma batalha contra a maquiagem. Aquela maquiagem que eles têm é pesadíssima. É diferente dos outros Klingons que a gente conhecia, que era a cara limpa. Mas você sabe que não é só a questão de eu não ter gostado deles terem feito alterações, cara. Coisa que... Sabe aquela hora? Porque a gente tá vendo tudo em Full HD. Aquela hora que o Klingon tá morrendo, que dá um close na cara dele, eu achei muito pesado. É uma máscara. Demais. Uma máscara. Tipo... Eu entendo, tem animatrônicos pra fazer coisa, mas você perde um pouco do rosto da interpretação. Sim, facial. A sensibilidade do ator. Por causa que o genial da testa Klingon é que você perde a interpretação da testa, mas você tem as expressões do olho, Exatamente. da boca. E aquela maquiagem, por ser uma máscara Dificulta. inteira, a única coisa que o ator tem é o olho. É o olho. E isso é muito complicado. Dificulta muito para os atores Klingons. Vai ser um desafio nessa série. Não, vai ser um desafio botar aquela coisa. Se o Michael Dorn levava 2 horas para colocar, imagina quanto tempo esses caras vão levar. Eu acho que quando você vai fazer uma série, uma maquiagem, um uniforme visual, você tem que pensar visualmente tá legal, mas e o outro lado? Quanto que eu vou gastar toda a cena que tem esse cara? Sim. Que isso é uma verdade. Por exemplo, Game of Thrones. Toda a cena que eles botam o dragãozinho sai milionário. Então eles tem cenas no livro que os dragões estavam que eles não estão colocando. Tem cenas no livro que os lobos estavam e não estão colocando para economizar dinheiro. Será que isso, num futuro, não vai afetar negativamente Discovery por causa que está pesado demais? Está caro demais? Espero que a Netflix continue bancando que eles têm dinheiro. Não, mas uma coisa importante que você falou aí... Netflix tem o meu dinheiro, inclusive, que eu pago essa coisa. Também. Mas uma coisa importante que você falou, Fernando, é que você escuta os Klingons falando entre eles em Klingon. E não sei se você sabe, se não, vou falar agora, tem letreiro, tem legenda em Klingon. Se você quiser assistir Discovery com legenda em Klingon, tá lá na legenda em Klingon. Nunca foi visto isso. Parabéns, Netflix. O Klingon que eles falam tá perfeito. Se você pegar e acompanhar com o dicionário, tá perfeito. O meu problema é a pronúncia, que a pronúncia é mais forte. Isso que é o negócio. Você não fala... Eu falei isso gravando Sessão 31 outro dia. Você não fala Ijak, você fala Ijak.
sabe? Não, e é legal, eu já assisti os 2 primeiros episódios umas 10 vezes. E cada vez eu assisto de um jeito. E quando eu assisti com dublagem e no original. E uma das vezes que eu assisti com a legenda em Klingon. É sensacional. Você escuta eles falando lá em inglês ou em português, você escolhe, e você vê a legenda em Klingon. É um barato isso. Mas eu ainda acho que... porque eu sei que os americanos não gostaram tanto, porque eles são chato com legenda. Eles são chato. Por que filme internacional nunca concorre ao Oscar? Porque eles não querem ler legenda. Não, mas beleza. Agora, com relação ao Tchukuvma, vamos falar um pouco do Tchukuvma, com relação ao que ele conseguiu, né? Então, o Tchukuvma, vamos deixar aí. Se você acompanhou, você sabe que existe uma profecia que Keylas vai voltar. O Tchukuvma está se apropriando dessa profecia, falando, eu sou Keylas. Ele está se proclamando Keylas. De uma forma desonrosa. Tchukuvma ou inesquecível, que é Keylas. Keylas o inesquecível. Exatamente. E ele está sendo bem desonroso. Por isso que eu digo, se o conselho das 24 naves Klingons tivesse chegado um pouco antes e visto como ele estava fazendo a armadilha, eles teriam destruído o Tchukuvma. O Tchukuvma, ele foi desonroso. Ele fez o que ele tinha que fazer. Ok, beleza. Agora, a gente vai pegar, porque tudo indica que vai passar alguns anos. Tem um ano. O terceiro episódio vai se passar 1 ano. Então quer dizer que a Federação já está em guerra com os Klingons há 1 ano. Já morreu muita gente. Muita gente, sem dúvida nenhuma. E a Burnham aparece no trailer do episódio 3 já totalmente arrasada com isso. Ela sabe que ela atrapalhou. Cabelo, já tá com ela tá jogada lá. Aliás, ela nem tá de uniforme, né? Ela não tem mais uniforme, não tem mais patente. E quando ela aparece no trailer na Discovery, ela não tem patente. Ela é uma observadora que está ali ajudando o Capitão Lorca, como o Tom Paris. Exatamente, como o Tom Paris em Voyager foi tirado de uma prisão para ajudar a Jenny. Mas o Tom Paris ele saiu tipo 3 meses antes, né, da prisão. Ela era pra vida, né? É uma sentença de vida. Mas ela não vai ficar presa. Pode ter certeza que ela não vai ficar presa. A história precisava que ela tivesse essa pena para poder depois desenrolar. Eu falei, isso é o que mais está me vendendo. Eu quero ver a jornada de redenção dela. Eu amei a Capitã Georgia. Eu amei a Georgia. Eu quero ver ela. Filipa Georgia. Eu quero ver flashbacks dela com a Georgia. Com certeza vai ter. Vão explicar os 7 anos da Burnham com ela aprendendo a ser uma federada. Né? Eu gostei da cadeira da Shinzu, achei bem série clássica a cadeira. E você também pode ver no trailer do episódio 3 a cadeira de comando da USS Discovery com um robô, me parece um robô na cadeira de comando. Não é o Saru que está na cadeira de comando, é um robô. Mas eu acho que é um robô tipo aquele robô que a gente viu mas era um robô feminino na Shinzu. Na Shinzu era um robô feminino. Que tinha seios. Parece ser, mas esse, ele parece de frente, é um rosto azulado, acinzentado, parece um androide, um robô, alguma coisa assim. Muita gente está cogitando que aquilo pode ser uma encarnação anterior daquela raça dos inuanos, sabe? Que tem na nova geração, que tinham coisas cibernéticas neles. Os binários? Os binários, obrigado. Os binários. No episódio 101. Mas eles seriam meio rosas, roxos, né? Aquilo lá é azul. Não, mas... É que, tipo, repaginação. É 100 anos. Passou, 100 anos depois... Pode ser um binário. Pode ser um binário. Tem gente falando, mas eu acho que é um robô mesmo. Atento binários dos Star Trekkers. Nós temos 2 binários. então, estão verificando as coisas, né, os cadeiras. Interessante também que a gente vê, antes da exibição da série, foram sugeridos alguns episódios para você assistir que ajudariam você a entender o episódio, né? Dentre eles, o First Contact na nova geração, não o filme, mas na série, o First Contact do Picard na série, e o Problemas com os Pingos, né? São 2 episódios interessantes, além de um episódio de Voyager também, que falava da profecia, fala sobre o que eles e a profecia da volta dele. E agora, no After Track, que é um programa que passa logo depois do episódio, você pode acessar na Netflix também, eles colocam lá uma missão para cadetes. Sempre vai ter uma missão para cadetes, para quem não conhece muito bem a série. E eles colocam 3 episódios que você deve assistir antes de ver o episódio 3. É bem interessante isso, eu já estive vendo
e já deu para entender qual é o raciocínio do terceiro episódio. O que eu gostei, mas infelizmente, como a gente assiste um pouquinho atrasado da CBS All Access, não dá, é que eles fazem perguntas que você pode mandar respostas, interagir, né? Fazer e tal. E isso a gente não vai conseguir Não, fazer. sim. Porque eu adoraria estar interagindo, Perguntando. mandando coisas, adoraria. Em todo o programa tem alguma pessoa interagiu que fez mais pontos e ganha alguma coisa lá. Eu acho que eu ganhava. Eu posso não ganhar, mas eu ia estar bem colocado, pô. Esse After Track é bem interessante, vale a pena vocês assistirem também. 40 e poucos minutos. Fala com todos os personagens, cada programa vai ter alguma parte dos personagens e dos produtores, contando os segredos, contando o behind the scene, né, das filmagens, atrás das filmagens, e mostrando algum trechinho do episódio seguinte. Falando nisso, tem um boato aí, mas espero que quando vocês verem esse vídeo já não tenha se realizado, que nós não vamos ter o terceiro episódio segunda-feira, agora dia 2. Vai ser só dia 9. Esse é um boato que está na internet porque na Netflix aparece com o 9/10. Deu algum bug lá na Netflix que não estão conseguindo colocar o dia 2. Eu espero que isso tenha se resolvido até o dia 2. A gente vai tentar, a gente está tentando os nossos contatos descobrir se é verdade ou não, qualquer coisa a gente informa, mas a questão, vamos considerações finais, vamos lá. O que você mais gostou e o que você menos gostou? O que eu mais gostei foi da Birmingham. A Birmingham tentando utilizar todo o conhecimento vulcano que ela tem para ajudar a federação. Não se deu bem, não conseguiu, mas eu acho que ela foi uma coisa principal nesses 2 primeiros episódios, foi a luta dela para tentar ajudar quem estava precisando, a federação no caso. Olha, o que eu mais gostei foi da Georgia, da Philippa, sabe? Porque eu vi, além da interpretação da Michelle Yeoh, tá? Porque eu adoro sensacional. Desde que eu vi ela pela primeira vez no filme do James Bond, eu achei que ela é demais. Tá? Ela nos Piratas e lá em Tigre e o Dragão, ela é fantástica. Por isso que eu tenho certeza que ela vai voltar a aparecer em flashbacks. Eles não vão perder ela agora. Eu adorei ela como uma capitã. Desculpa os fãs da Jamie, mas ela já virou a minha capitã favorita de Jornada. Me desculpem os fãs da Jamie, já virou. Melhor é o visual muito escuro, né? As imagens muito escuras. Eu entendo que eles estão tentando retratar um período de guerra, um período negro da Federação contra os Klingons, é um período sombrio, mas está muito escuro o visual e isso dificulta você acompanhar as cenas. Você quer ver detalhes, você quer aproveitar melhor as imagens e às vezes você não consegue porque está muito escuro. Uma coisa que eu sei que tinha, que eu vi fotos, é que tinha um vinho Chateau Picard no escritório da Philippa. Eu tenho uma garrafa desse Chateau Picard, assim como o Capitão Sidney. Obrigado, Sidney. E os livros. Os livros eram episódios da série clássica. Exatamente. E os ângulos não me deixaram ver essa... Como é que é? Fanservice. Os ângulos, faz um ângulo de câmera pra eu ver isso. Não adianta eu ver uma foto e saber que tá... Eu quero ver no episódio. Fanservice, CBS. Eu quero fanservice. Eu quero mesmo, pô. Mas é interessante você ter tocado nesse assunto, porque se a Philippa Georgiou, em 2256, tinha na sua estante livros contando histórias futuras, é sinal que a Shenzhou foi pro futuro. Timeline, você foi longe, tempo. Foi longe, você foi longe. Assim, o que eu menos gostei realmente também foi essa parte do tudo muito difícil de ver. Porque assim, eu entendo. A tela tá lá e tem 1 bilhão de informações na tela. E eu sou aquele cara que quer saber o que é cada informaçãozinha. E eu não conseguia distinguir muito bem o que era o que exatamente por causa dos ângulos. Mas eu acho que isso é diretor, viu? Porque a gente já sabe, por exemplo, que o Frakes vai dirigir episódio. Sim. Eu acho que a hora que o Frakes estiver atrás da câmera, sim, ele vai falar, não, vamos fazer um ângulo mais dirigível para o telespectador, porque não é um filme, é uma série de TV. Sim. Ok, tá lindo, tá cinematográfico, ok, mas é uma série de TV. Vamos interessante lembrar. Que você falou na direção, diretor, nesses 2 primeiros episódios, quem dirigiu foi o Aaron, né? E agora me lembrei disso e acho que o que eu mais gostei não foi só a Birmingham, não. Acho que foi a segunda coisa, foi a Birmingham. A primeira coisa que eu mais gostei foi ter visto o trio de TOS na Shenzhou. Eu vi Saru, Birmingham e Georgiou fazendo Spock, Kirk e McCoy. Foi incrível, vocês notaram isso? Não, eu reparei principalmente nos primeiros 20 minutos. Aliás,
deixar muito claro, a Capitã estava certa, o Sauro tinha que ter ido na missão junto, que você nunca manda uma missão de um homem só. Ele tinha que ter ido junto. Mas ele não queria. Ele não queria, mas até aí, amigão. Aliás, uma coisa que comentaram que eu achei realmente parece interessante. Todos os personagens trans são sempre altruístas, heróicos, tal, o Sauron não é. Ele é antítese. Não é. Mas é isso que é interessante. É. E quem disse que não existe cagão na Frota Estelar? Ele é o primeiro da espécie dele que tá na frota. Só dele ter ido pra Frota Estelar, ele já é o mais macho da raça dele. É o kelpiano macho. Mas é um bambu Saro. Desculpa aí quem gosta de Saro, mas tá rolando na internet. Ele já é apelidado de bambu Saro. Por causa que o ator. Eu adoro aquele ator. Doug Jones, ele é muito grandão, né? Ele é mais alto ele já parece. Se você olhar ele sem maquiagem, você já acha que ele é um alienígena. Mas ele vai fazer sucesso, vai ser um dos principais sucessos dessa série. Eu acho que ele vai ser o que o Spock foi, o que o Data foi, o que a 79 foi. Exatamente. Eu acho que ele vai ser. Porque quando você tem um personagem alienígena, que você pode, principalmente o que a gente nunca viu, você pode criar uma história de planeta, personagem e tal, que fique interessante pra gente. Porque a verdade é que existe um limite no que eu posso contar da Michael sobre Vulcano, porque eu conheço Vulcano. Ela chegar e falar, mas Vulcano não tem lua? Eu já sei disso, Spock já falou. Vulcano tem a forja, eu já sei disso, a T'Pol falou. Agora, o cara chega e fala pra mim, sei lá, o planeta dele é 90% água. Olha que interessante, eu não sabia disso. Então, você tem uma narrativa boa pra dar pra ele. É, legal. Agora, será que por que a gente nunca viu a raça dele? Será que o planeta dele vai ser destruído? Pode ser, ainda vai aparecer, né? Nós estamos no começo. Uma coisa que eu queria ressaltar para todos, que nós estamos aqui no começo de uma nova série, com 2 episódios apenas. Então, gente, esquece um pouco o visual, esquece um pouquinho a tecnologia diferente de TOS, da série clássica. Vamos dar um olhar para o enredo, para a história, que para mim está muito boa. E vamos dar uma chance para essa série. Por quê? Porque ela está no começo, não dá para julgar o desenvolvimento de personagem, o desenvolvimento da série por 2 episódios. Vamos com calma. Mas para mim a gente não viu a série, a gente viu o prequel da série. Sim. A série começa no próximo episódio. Claro. Tá? E mesmo depois do 3º episódio, é muito pouco para a gente julgar. Vamos debater, vamos conversar a respeito. Isso que é interessante na volta de Jornada das Estrelas. Nós estamos voltando a falar de jornada nas mídias e no dia a dia com os amigos. Mas vamos conversar, não vamos fazer guerra. Uma coisa que o Valdomiro falou pra mim lá no Sessão 31, que ele tem razão, estamos conversando sobre o episódio de Jornada. Faz 15 anos que eu não posso falar de um episódio novo de Jornada. Exatamente, vamos valorizar isso, gente. Vamos valorizar. Eu vou falar o que eu acho, positivo ou negativo, eu vou falar o que eu acho, mas isso não quer dizer que eu vou falar, joga esta merda no lixo. De maneira alguma, eu quero ver. E eu quero que essa série cresça, expanda, eu quero que essa série tenha 10 anos, eu quero ver como é que eles vão encontrar com a TOS. Sim. E comenta aqui embaixo, gente. Comenta aqui esse vídeo, vamos debater, vamos discutir numa boa, num alto nível, como a gente sempre tem feito. Vocês podem ter visto nos outros vídeos, nos comentários, a gente nunca concorda, ou a gente sempre discorda um pouco, né? Mas nem por isso a gente briga, a gente não precisa brigar. Isso é verdade, gente. Eu, como uma pessoa que tô com um pouquinho mais pé atrás, e o Fábio tá totalmente mais pé à frente com a série, você pode ver, a gente é amigo. A gente é amigo. A gente, se você, quem tá no grupo de WhatsApp, vê que a gente às vezes quebra o pau, mas a gente quebra o pau na amizade, tá? Cara, amizade não pode acabar por causa de jornada. Pelo contrário, a amizade tem que evoluir por causa de jornada. Gente, vamos discutir, mas argumento não é, isso é uma merda, não gosto disso. Não é um argumento, gente. Você acha que ela só fez cagada, que todo mundo tá falando só fez cagada? Então vamos lá, vamos discutir isso. Eu quero falar com você sobre isso. E o fundamental, gente, é fundamental lembrar sempre, vamos respeitar a IDIC. Nós somos trekkers, a gente respeita a IDIC. O que é IDIC? Infinita diversidade e infinitas combinações. Então tem infinitas possibilidades de opiniões diferentes aqui. Vamos aproveitar isso. Vamos aproveitar. Se tiver uma costureira fazendo uniforme da Discovery, eu quero, tá? Me liga. E Fernando, vamos dar uma nota em cada vídeo desses de spoiler para o episódio? Vamos dar uma nota para os 2 como um episódio só? Que nota você daria de 0 a 5? 0 a 5 ou de 0 a 10? Tá bom, de 0 a 10. De 0 a 10... Não, 0 é uma merda, sem dúvida, e 10 é fantástico. Isso. Assim,
Eu não vou, eu sei a sua nota, né? Sua nota é 8,5, eu sei disso, tá? A nota dele é 8,5. Eu não vou dar 8,5, mas eu dou um 7. Tá bom, beleza? ótima nota. Pra começar com um 7 tá excelente. Mas assim, o pessoal que fala que esse foi o melhor piloto de Jornada nas Estrelas, eu nunca vou concordar, porque o de Picard dando discurso defendendo a humanidade, porque eu nunca vou esquecer. O Cisco explicando que é uma vida linear para alienígenas, eu nunca vou esquecer aquilo, sabe? Eu acho esse episódio muito bom, então não vou. E eu não considero The Cage o piloto da série clássica, tá? Eu considero que é Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, o piloto da série clássica, porque é o primeiro com o Kirk. E não é um episódio bom, é um episódio fraco, tá? Foi melhor, também. foi melhor, tá? Então você daria 7. Eu daria um 7. Eu daria 8,5 e eu acho que vai evoluir. Eu quero ver evoluir, eu quero ver um tom mais claro, eu quero ver um tom mais alegre pra série. Porque uma coisa que eu senti falta foi o humor. Eu queria um pouquinho mais de humor. Mas não humor, não tô falando de Orville, tá, gente? Eu tô falando o humor que a gente conhece de Jornada das Estrelas, que você tira do personagem estar se divertindo no espaço. Eu quero ver a galera de Discovery estar se divertindo. Eu vi um pouco disso nos primeiros minutos. Nos primeiros 20 minutos eu também vi. Interação da tripulação ali na ponte. E eu entendo que a coisa ficou séria e parou o humor, mas às vezes no meio de uma briga você tinha uma tirada ali que você olhava pra McCoy e falava, porra, McCoy, isso é sério, sabe? É verdade. Não, e você vê no trailer do episódio 3 que vai ser um pouco sombrio ainda. A nave também é escura, a engenharia é bem escura. Já que a gente tá falando disso, só pra finalizar, aquela história de... Você viu, eles falam, mas a Frota Estelar a engenharia não é secreta na Frota Estelar. Aí o cara fala, isso aqui é a Discovery, é diferente. Ela é da seção 31? Pois é, o número de designação dela é 1031. Alguma coisa eles estão estudando e pesquisando dentro dela. Por quê? Tem alguma coisa errada. Ele falou que tem um jeito novo de viajar. E o que acontece? Spoiler pro episódio 3. Se não quiser, desliga agora. Aparece no trailer o Stamets, Tenente Stamets, que é o responsável pela microastrobiologia da nave, com um recipiente muito suspeito, entrando na engenharia e colocando lá para ser depositado, e cada um dos tripulantes naquela engenharia tem uma estação, uma base de trabalho. Não pode deixar ninguém mexer. Que ninguém pode entrar e trabalhar ali. Cada um tem a sua estação prioritária. E quando ele se apresenta para a Bunny e pergunta quem ela é, ele faz isso aqui, ó. E o que sai daqui? Aparece aqui? Sai um fungos. Fungos. Ele está mexendo com fungos, ou seja, ele está em algum lugar da nave criando fungos ou mexendo com plantas e está reservando alguma coisa biológica ali na engenharia. E por que na engenharia? Teria que ser no setor de ciências. Sim, tá longe. Ele está colocando no motor da nave? Tem ele está usando biologia para funcionar a nave? A gente já viu isso no Voyager. A gente já viu isso no Eclipse. Como é que é os biosensores? A gente tem alguma coisa, tem algum mistério aí. Tem algum mistério aí que a gente não sabe. Mas é isso, né? Gente, ó. É meio complicado a gente conseguir fazer um vídeo para cada episódio, muito provavelmente a gente não vai conseguir, mas dá uma olhada no site. Tá? A gente vai estar sempre escrevendo lá. O site do Star Trekkers está tentando da melhor maneira que a gente pode, que você tem que lembrar, a gente não ganha dinheiro com isso. Todo mundo trabalha, né? Mas a gente está sempre escrevendo lá no startrekkers.com.br. A gente está tentando dar a melhor cobertura que a gente consegue com pessoas que não trabalham. Eu sei que tem sites que vão dar a melhor cobertura que a gente, tá? Mas aqui você vai ter o ponto de vista dos fãs, tudo bem, gente? Então vai dar uma olhada, procure a gente nas nossas mídias sociais, né? E se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, que a gente discute todo dia, todo episódio, tudo que é atualizado, manda um e-mail pra gente. Manda um e-mail pra gente falando, quero entrar, tá aqui, ó, bota aqui na tela o e-mail, tá? Manda um e-mail falando, ó, eu quero entrar no grupo, a gente coloca, tem coloca o seu nome, né? Coloca o seu telefone lá. Gente, tô aqui editando, certo, o vídeo e acabei de... Deu um probleminha no final do vídeo no arquivo, então, deixa eu reafirmar, tá? Se vocês quiserem entrar, é só mandar um e-mail aqui pra gente, tá? No e-mail do Star Trekkers, que a gente te adiciona no grupo do WhatsApp. Fica ligado aí, dia 25, tá? Dia 25 de novembro vai ter a Contrackers. E eu quero agradecer muito ao Fábio por ter vindo aqui para ajudar, assim, no meio do trabalho dele. Ele é médico, tá? Depois do plantão, cansado de vir aqui, porque a gente faz esse programa para vocês. Então, gente, curte, compartilha, comenta e dá uma olhada em tudo que o Star Trekkers está fazendo, ok? Valeu, gente!